Olá, galera do sexto ano de todo o Brasil. Aqui é o tio Launan Júnior, sou professor de Geografia e estamos aqui, pessoal, novamente para darmos continuidade às nossas aulas. Nós já trabalhamos aqui em outros momentos com os capítulos do livro do SAS, um conteúdo totalmente atualizado, um conteúdo que foi levado com muito carinho para você. E agora nós estamos aqui nesse estúdio para dar continuidade a esse processo, para que você tenha uma educação, um ensino de qualidade em qualquer lugar do Brasil, querido aluno. Então é com muito prazer que o tio Leonan te convida para iniciarmos aqui o capítulo 11, o capítulo 11 do livro de vocês, tá certo? O tio Leonan vai compartilhar aqui uma tela, certo? Com a galerinha aqui do sexto ano. Deixa eu colocar aqui, ó, bem bacana, certo? Ó, vou botar aqui compartilhar. E eu acredito que você vai estar visualizando, querido aluno, a aulinha multimídia que o tio Launan preparou para você, certo? Meus queridos, essa aula multimídia fala aqui sobre recursos naturais, que é justamente o assunto do capítulo 11. Nós vamos levar aqui até você. Deixa eu maximizar aqui, ó. Vamos lá. Então, querido aluno, primeira coisa, é importantíssimo você saber a diferença entre recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. A princípio, querido aluno, vamos dizer que todo recurso que tem no planeta, ele se renova, certo? Como assim, tio? Tudo, pessoal, tudo na natureza se aproveita, tudo na natureza se renova. Porém, existem coisas que levam um tempo muito longo para se renovar. E existem coisas, queridos, que levam um tempo muito menor para poder se renovar. Por exemplo, o petróleo. Petróleo é uma matéria, um material, é um recurso energético muito utilizado na atualidade, certo? E ele é proveniente de matéria orgânica animal, que entrou em decomposição e que durante milhões e milhões e milhões de anos, pessoal, passou por um processo químico, certo? Onde foram liberados hidrocarbonetos em suas estruturas, fazendo com que ele seja um recurso altamente calorífico, ou seja, altamente energético. Porém, pessoal, é um processo que leva milhões e milhões e milhões e milhões de anos. A humanidade não pode esperar milhões de anos. Eu preciso colocar o carro para funcionar hoje. Eu preciso ligar uma lâmpada hoje. Eu preciso de uma sacola plástica hoje. Claro que o tio Alan está aqui dando apenas exemplos. Nós temos hoje, pessoal, na sociedade, uma gama de outras maneiras mais sustentáveis de fazer um carro se movimentar. Nós temos uma gama de recursos energéticos que podem fazer uma lâmpada acender. Eu não preciso mais ter uma sacola plástica no supermercado. Eu posso levar a minha sacola pessoal, a minha bolsinha ali, para poder trazer minhas compras e assim não ficar formando um lixo com sacolas descartáveis. Então, nós temos inúmeras maneiras. Tio Launan, se existem inúmeras e inúmeras maneiras, por que é que a humanidade não faz a opção por esses recursos mais sustentáveis? Meus queridos do sexto ano, lá no oitavo ano, no nono ano, vocês vão ver que tudo que envolve energia, existe uma grande concentração de interesses econômicos, geopolíticos, que envolvem aí grandes potências, que envolvem multinacionais. Então, por isso que muitas vezes determinados grupos, determinados equipamentos e grupos que fabricam esses equipamentos, eles fazem a opção pelo petróleo, porque vai sustentar toda uma gama de multinacionais. É um assunto que você vai discutir lá na frente.
O tio Launan está tocando nesse assunto aqui apenas para você entender que os recursos naturais renováveis são aqueles que levam um tempo menor para a natureza repor. E os recursos naturais não renováveis são aqueles recursos que levam milhões e milhões de anos para a natureza repor. E a humanidade não pode esperar milhões e milhões de anos. Foi onde eu entrei no assunto que nós precisamos movimentar o carro hoje, acender uma lâmpada hoje. Então, pessoal, esses recursos que levam milhões e milhões de anos para a natureza repor, nós chamamos de recursos naturais não renováveis. Beleza? Galerinha, outra coisa aqui, toda interferência que o ser humano faz no ambiente, ele causa algum tipo de impacto ambiental. Claro que uma coisa é você tirar uma árvore de uma floresta. Uma coisa é você tirar todos os dias o equivalente a 50 estádios do Maracanã daquela floresta. Claro que o impacto ambiental ele vai ser muito maior, certo? Então, meus queridos, diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, todo mundo quer usar o computador, todo mundo quer se movimentar, seja com metrô, carro, ônibus, nós temos que nos alimentar, esse alimento tem que sair do campo, tem que chegar até nós, um alimento de qualidade, então tem que ter o transporte para trazer até a gente. Então, todo esse sistema, toda essa cadeia produtiva, ela requer, pessoal, para os poucos, para mais de 7 bilhões de habitantes que o planeta tem, esses poucos, mais de 7 bilhões de habitantes, um desenvolvimento sustentável. Está aqui na sua tela. Nós precisamos, pessoal, gerar riqueza, nós precisamos gerar alimento, nós precisamos gerar uma economia que funcione, que atenda todas as pessoas. Porém, pessoal, a maneira que nós estamos fazendo isso está saturando os recursos do planeta. É por isso que da década de 70 para cá, com as primeiras conferências ambientais que nós tivemos, é falada a ideia do desenvolvimento sustentável, que é retirar da natureza o que nós precisamos, claro, causando o mínimo de impactos possíveis. Nós temos aí, pessoal, um exemplo dos combustíveis fósseis, que são recursos, pessoal, que poluem muito o planeta. Os combustíveis fósseis, meus queridos, são todos aqueles recursos oriundos de plantas e animais que foram soterrados aí durante milhões e milhões e milhões de anos. Por exemplo, na segunda era geológica que nós tivemos, a era mesozoica, nós tivemos o soterramento de florestas, que acabou proporcionando a formação do carvão mineral. Numa era geológica mais recente, a transição, nós temos o pré-cambriano, mesozoica, o paleozoico, melhor dizendo, desculpa, eu falei aqui o mesozoico, mas as florestas foram soterradas na era paleozoica, que originou o carvão mineral. Do Mesozoico para o Cenozoico, nós tivemos a formação do petróleo, com a matéria orgânica animal, que foi soterrada por sedimentos, e que ali foram se formando hidrocarbonetos durante milhões e milhões de anos, por seres anaeróbicos, seres que não precisam de oxigênio para sobreviver, e seres que, bactérias que possuem aí uma grande resistência às condições de alta pressão e elevada temperatura. Então, isso é o combustível fóssil: petróleo, carvão mineral e gás natural. Apenas recapitulando o que eu disse agora há pouco, para ficar bem claro para você, nós temos o pré-cambriano, paleozoico, onde surgiram as florestas que deram origem ao carvão mineral, quando elas foram soterradas, depois o Mesozoico e o Cenozoico. Beleza? Ok? Continuando, meus queridos. Nós temos aqui também, pessoal, as principais conferências mundiais sobre o meio ambiente, certo?
A primeira conferência que nós tivemos, pessoal, foi a conferência de Estocolmo, em 1972. E aí, pessoal, essa conferência ela foi muito polêmica, porque vamos imaginar o seguinte, 1972, o planeta ele estava preocupado com uma possível guerra nuclear. Então, as questões ambientais eram assim, a última coisa que as pessoas estavam preocupadas naquela época, né? Claro que existiu um movimento nos Estados Unidos, existiu um movimento budista no continente asiático, de pessoas que falavam já em sustentabilidade, em questões ambientais, mas o grande foco na década de 70 era a questão da Guerra Fria, né? Estados Unidos, o que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra ideológica, onde existiu uma disputa armamentista, uma disputa aeroespacial, para ver quem ia mais longe, quem ia até a Lua e tal, entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse período, essas duas potências, elas desenvolveram armas nucleares, pessoal. E essas armas nucleares, e isso aquelas que foram usadas no Japão, em Fukushima e Nagasaki, elas poderiam proporcionar a destruição do planeta. Então, nessa Conferência Ambiental de Estocolmo, não existia uma preocupação muito grande com a questão ambiental, porque as pessoas e as autoridades mundiais elas estavam preocupadas com uma possível guerra nuclear, que poderia comprometer ali toda a humanidade. Beleza? Pessoal, nós tivemos também a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a Rio 92. Aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e ficou conhecida também como Eco 92, certo? Lá nós tivemos um documento muito famoso que fala de como lidar melhor com o meio ambiente, que foi a Agenda 21. Esse documento, pessoal, ele possui regras, orientações, algumas normas que deveriam ser seguidas para a manutenção, para o manuseio sustentável do solo, o manuseio sustentável de florestas, né, redução dos gases causadores do efeito estufa. Então, foi um documento que ficou assim muito famoso por conta da importância dele na época, inclusive até hoje também. Beleza? Pessoal, nós também tivemos a Convenção das Nações Unidas de Kyoto, no Japão, em 1997. Essa convenção, pessoal, ficou muito conhecida no mundo inteiro. 1997, os meios de comunicação eles já estavam ficando mais avançados, certo? A internet estava começando a dar os primeiros passos, né? A circulação de informações era maior. Você já tinha nesse período como bater uma fotinha e mandar ali para alguém de forma mais rápida, né, através de um e-mail, né, que na época demorava muito tempo para chegar, né? Então, assim, nos primeiros anos de internet, para vocês terem uma ideia, para baixar um vídeo, você com um videozinho de 5 minutos, você começava baixando ele pela manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da noite ele estava pronto, um videozinho de 5 minutos. Não tinha essa disponibilidade com o YouTube, por exemplo, que hoje o YouTube é de 2005 para cá. Hoje você quer ver um vídeo, né, você consegue ver centenas de vezes o mesmo vídeo, caso você queira, porque ele está ali disponível. Mas na década de 90 não era assim. Então as informações demoravam um pouquinho para circular, porém elas já circulavam melhor do que os anos anteriores, porque a internet estava dando ali os seus primeiros passos. E essa convenção, meus queridos, ela ficou muito conhecida porque os Estados Unidos, Taiwan, mas vamos focar nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, eles se recusaram a assinar o protocolo de Kyoto. Na época, muitas autoridades estadunidenses, elas diziam, né, nós temos que preservar o meio ambiente, temos que poluir menos, vamos criar aqui uma maneira, estudar uma maneira sustentável de proteger,
Porém, quando chegou na hora de assinar o documento, né, o protocolo de Kyoto, onde um dos seus principais focos era o quê? A redução dos gases causadores do efeito estufa, monóxido, dióxido de carbono, certo? Metano, né, dando precedente para que nós pudéssemos usar e criar, desenvolver, estimular novas maneiras de gerar energia de uma forma mais sustentável, beleza? Então, os Estados Unidos simplesmente não assinou o protocolo de Kyoto. É mais ou menos aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Siga meus conselhos, eu vou fazer diferente. Infelizmente, isso acontece também na geopolítica mundial. E os Estados Unidos deu essa demonstração aí em 1997, se recusando a assinar o protocolo de Kyoto. Nós tivemos a Rio+10, que foi em Joanesburgo, ela aconteceu em 2002. Por que Rio+10? Porque foi 10 anos depois da Eco 92 no Rio de Janeiro. 92, mais 10 anos, 2002. Então ela ficou conhecida como Rio+10. Essa Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, essa sim, essa já foi falado aí para valer mesmo sobre os impactos ambientais causados pelo efeito estufa e o consequente aquecimento global. O que até a década de 90, algumas pessoas diziam, não, isso é lenda, não, isso não existe não, rapaz, isso é um exagero, negócio do nível do mar subir por conta do derretimento das geleiras que estão no solo, que estão nos continentes, isso não existe não, isso é conversa. Né? Então, esse menosprezo que existia antes por parte de algumas pessoas com a ciência, ele foi muito sentido, né, na conferência de 2002, porque lá, sim, já tinham dados científicos provando que a temperatura média do planeta estava aumentando, que o nível dos oceanos estava subindo, isso estava comprometendo a vegetação, estava comprometendo o ciclo hidrológico de alguns lugares, proporcionando tempestades onde antes não existia, furacões onde antes não existia. Então, uma série de mudanças climáticas envolvendo temperatura, solo, vegetação, ciclo da água, começaram a acontecer, e em 2002 já era provado que isso era em decorrência do aquecimento global. Então, a Conferência de Joanesburgo foi muito debatido o desenvolvimento sustentável. Tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que aconteceu aqui no Brasil, em 2012, também debatendo sobre o desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, só retomando, que o Brasil sediou a Conferência do Meio Ambiente, né, e Desenvolvimento Sustentável, a ECO 92, certo? E aí, pessoal, nós temos que refletir sobre, né, a importância de saber utilizar os recursos que nós temos, tá certo? Nós precisamos pensar que depois do tio Laurano, né, depois dos meus filhos, depois dos filhos que vocês terão um dia, provavelmente, nós teremos outras gerações que vão precisar do solo para cultivar a agricultura. Nós teremos aí gerações que vão precisar de madeira para fazer os móveis que nós temos nas nossas casas. Nós vamos precisar, pessoal, fazer com que alguns equipamentos eletrônicos funcionem, né, para dar um conforto melhor para a nossa vida. Então, meus queridos, é preciso pensar com muito carinho a questão do desenvolvimento sustentável. A humanidade não pode ser comparada a uma praga de gafanhotos. Chega ali naquele local, destrói tudo e vai para outro canto. Nós não temos outro canto aí. Nós só temos a Terra. Nós só temos um planeta que habitamos, que é o planeta Terra. Nós mal conseguimos chegar em Marte ainda, o ser humano em si, os seus 2 pés.
e talvez lá não tenha os recursos que nós precisamos aqui. Nossa casa é aqui. Então nós temos que refletir muito sobre isso, né? Nós precisamos usar toda a tecnologia que nós temos, nós precisamos utilizar todos os recursos que nós temos, porém nós temos que pensar que no futuro bem próximo, nós, pessoal, vamos ter que deixar um legado, né? Nós temos que deixar uma sociedade aí pronta, certo? Para as outras pessoas utilizarem, beleza? Meus queridos, tio Launan fica por aqui. Obrigado por acompanhar aqui a aula do SAS, ó, SAS ao vivo, certo? E brevemente estarei retornando aqui com o capítulo 11, segunda parte do capítulo 11, que essa foi a primeira, beleza? Beijo no coração e tudo de bom para vocês.